Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, volume 2 de 2021, semana 4. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 4 do PET 2, do terceiro ano, a gente vai continuar falando sobre o quinhentismo. A gente já começou a falar desse assunto na semana passada e agora a gente vai continuar falando mais especificamente aqui sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, que foi aquele escrivão, né, aquele viajante que acompanhou a expedição do Pedro Álvares Cabral, que culminou na chegada dos portugueses aqui no território que viria a ser chamado de Brasil. E a função do Pero Vaz de Caminha era relatar, era descrever o que aconteceu na viagem e também o que os portugueses encontraram aqui nas terras brasileiras, tanto no que se refere à vegetação, ao solo, à terra em si, quanto à população nativa que foi encontrada aqui no nosso território. Então, você vai fazer a leitura desse texto informativo aqui, e aí a gente vai responder as perguntas. Então, primeiramente, vem essa questão aqui, ó. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então, nesse trecho aqui da carta, o Pero Vaz de Caminha destaca que até aquele momento não haviam encontrado ouro, prata ou algum outro metal precioso, porque a intenção dessas viagens marítimas era encontrar coisas que pudessem se tornar bens, se tornar dinheiro, se tornar valor para a coroa portuguesa. Até aquele momento, eles ainda não haviam encontrado esse tipo de material, esse tipo de recurso que pudesse se tornar riquezas aí para o rei de Portugal. Mas ele destacou aqui que a terra em si parecia de muitos bons ares, mas, na opinião aqui do Pero Vaz de Caminha, o melhor fruto, a maior riqueza que a coroa portuguesa poderia encontrar aqui nas terras brasileiras seria salvar aquela gente. Qual gente? Os índios, os nativos brasileiros, né? Então, ele destaca aqui, ó, ele faz uma ênfase de que o que mais valia, o que havia aqui de maior valor era poder salvar aquelas pessoas, né, os nativos, porque eles acreditavam que deveriam catequizá-los, né, torná-los católicos para que eles fossem salvos. Eles não compreendiam que aquele era um outro povo com uma outra cultura que não precisava de religião. Eles achavam que o dever moral deles era converter aqueles nativos, aqueles chamados selvagens, ao catolicismo. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza, ele dá mais destaque ao seguinte objetivo. É a letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Porque seria esse o melhor fruto que eles poderiam tirar dessa nova terra, né, desse novo mundo. Então, o que é mais enfatizado, destacado aqui, é essa questão da catequização dos nativos. Então, você vai marcar a letra A. 2. Pedro Álvares Cabral encarregou qual dos membros de suas caravelas a ir para a corte portuguesa informar ao rei sobre a descoberta, incluindo o envio da carta de Pero Vaz de Caminha.
Então, você vai encontrar essa informação naquele primeiro texto informativo que você deve ler, que está aí no seu PET. Então, o encarregado de levar as informações sobre a, entre aspas, descoberta do Brasil, incluindo a carta do Pero Vaz de Caminha, foi o Gaspar de Lemos. Então, você vai marcar aqui letra C. Questão 3. Então, você tem aqui esse longo trecho aqui da carta do Pero Vaz de Caminha, que você vai fazer a leitura. E aqui, alguns trechos de destaque são a parte em que ele fica, assim, deslumbrado, né? E fica surpreso com a aparência, né? Com o jeito que ele encontrou os nativos, porque eles viviam nus e eles não tinham vergonha, não tinham pudor, não tinha nenhum problema com essa questão de todo mundo estar nu. Então, ele ficou, assim, de certa forma, surpreso, escandalizado, né? Com essa certa inocência, né? Que os índios tinham e essa naturalidade com a qual eles vivenciavam a nudez, né? Então, isso aqui é destacado nesse trecho. Depois ele fala aqui um pouco sobre a missa que foi rezada aqui nas terras brasileiras. Ele faz aí um destaque para essa questão da presença dos jesuítas aqui no Brasil, né? Nesse período aí de descoberta. E aqui, mais uma vez, aparece aquele trecho no qual ele fala que o melhor fruto que se pode tirar desta terra me parece ser salvar esta gente, né? Destacando que a principal missão dos portugueses, segundo a opinião dele aqui, nessa época, seria catequizar os índios. Então, você vai fazer a leitura atenta aí desse trecho para a gente poder responder esse VOF aqui, né? Essas questões aqui de verdadeiro ou falso. Então, primeiramente, está dizendo aqui, ó, que na carta é possível identificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas. Então, sim, isso é verdadeiro, né? Os portugueses se chocaram com o que eles viram aqui, né? Com os nativos que eles encontraram aqui, todos nus e tudo mais. E certamente os índios também se chocaram com aqueles portugueses, né? Assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Então, em toda a carta existe menções a o que tem aqui de bom que pode se tornar propriedade de Portugal, do rei de Portugal. Então, em toda a carta existe o destaque para todas as riquezas que haviam aqui no Brasil que automaticamente passaram a ser propriedade da coroa portuguesa a partir do momento que eles chegaram a essa terra, né? Porque todo mundo sabe que os nativos já estavam aqui, os índios já estavam aqui, mas os portugueses não ligaram para isso, não. Eles chegaram aqui, tomaram conta da terra e pronto, né? A terra passou a ser deles. Todas essas informações aqui são verdadeiras. Na segunda afirmativa está dizendo o seguinte, ó, apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas porque contrariava princípios da instituição sobre as explorações do mundo. Então, essa informação aqui é falsa, porque a Igreja Católica ela apoiava sim. Tanto ela apoiava que ela mandou alguns jesuítas, né, alguns padres, alguns representantes da Igreja Católica para essas expedições. Então, segundo a pesquisa que eu fiz, essa informação aqui é falsa. Terceira afirmação. No relato do autor, há referências aos habitantes como seres que, na sua opinião, seriam selvagens. Então, sim, os portugueses, eles consideravam que os nativos eram inferiores, eles não eram civilizados, e isso era uma coisa ruim, eles eram selvagens. Então, isso aqui é uma informação verdadeira. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha. Até aqui tá tudo certo. Que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Sim, esse aqui é o conteúdo dessa carta. O que aconteceu, o que eles viram, o que eles encontraram enquanto estiveram nas terras brasileiras, né? Isso é o conteúdo da carta do Pero Vaz de Caminha. Então, essa aqui também é uma informação verdadeira. Depois, movido pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao rei português. Então, está dizendo aqui que algumas pessoas, alguns tripulantes que acompanharam aí a expedição do Pedro Álvares Cabral, permaneceram nas terras brasileiras para garantir que aquela terra ali já tinha sido encontrada, já era propriedade do rei de Portugal.
E essa informação, segundo a pesquisa que eu fiz, não é verdadeira. Uma parte da tripulação não ficou lá no Brasil, não, resguardando a terra, não. Todo mundo voltou com o Pedro Álvares Cabral, continuou ali as expedições, continuou a viagem. Então, na pesquisa que eu fiz, essa informação aqui é falsa, tá? Isso aqui, na verdade, extrapola um pouco o conhecimento, né? O estudo da língua portuguesa e já vai aí para uma parte mais histórica, né? Do estudo aí da história do Brasil. Então, segundo a pesquisa que eu fiz, essa informação é falsa, mas vale a pena você comentar com o seu professor de história para conferir. Confere com ele se uma parte da tripulação da expedição do Pedro Álvares Cabral permaneceu no Brasil depois da descoberta ou se todo mundo foi embora. Mas, segundo a pesquisa que eu fiz, essa informação aqui inicialmente é falsa. E por último, fica evidente pela descrição do autor o respeito, então aqui já acabou, aqui já está errado, né? Porque não teve respeito nenhum da coroa portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. A última coisa que teve foi respeito, né? Pelas crenças e costumes dos habitantes aqui dessa terra. Foi muito desrespeito, né? Porque a forma de viver deles era considerada 100% errada. Eles eram selvagens e tinham que ser catequizados para serem salvos, porque as almas deles estavam perdidas. Essa era a visão que os portugueses tinham dos nativos. Então, essa parte aqui, ó, o respeito da coroa portuguesa, nunca teve, nunca, de jeito nenhum. Tá totalmente errado, né? Então, essa informação é falsa, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 4 do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtam, comentem, compartilhem o vídeo para me ajudar, se vocês puderem, e a gente se vê nas próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!